Então, eu uso geralmente um boneco de referência para saber o tamanho da caixa quando eu vou fazer os meus cenários. Essa caixa tá ótima, só que eu gosto de fazer um pouco maior para eu poder gravar mais distante. Então, eu geralmente faço uma extensão aqui. Dá para fazer com papel craft ou com algum outro papel mais durinho. Tá muito barulho hoje. Eu acho que sempre é muito barulho. Eu não consegui me livrar dessa merda, dessa construção. Mesmo depois que eles terminaram, eles não conseguiram terminar. Foram incapazes. Eu sempre guardo esses papel assim. Parece lixo, mas não é. É muito bom. Todos os papéis muito bom. E dá pra fazer as extensõezinhas. Eu vou separar uns aqui. Acho que os maiores estão melhorzinhos. Geralmente eu dobro no meio. E aplico assim. Para criar uma estrutura maior, dá para você colocar mais assim papéis. Eu vou preparar a cola. Então, geralmente eu colo assim. Um pincel pequeno, porque quanto maior o pincel, mais desperdício. Eu não gosto de desperdício. Ah, esqueci lá embaixo. Água. A gente vai fazer a cola Art Attack, que é a melhor cola de todas para fazer artesanato. Ela é, meu. Ela é. Cola branca de R$10, mais água. Dizem que você tem que colocar água filtrada. Eu estou colocando ela filtrada, mas eu nunca fiz isso na vida. Sempre coloco água normal. Desculpe o meu figurino, mas é que eu não ligo. Aí eu boto geralmente uma garrafa que eu já usei. Ai, meu, uma parte de água, uma parte de cola. Ai, sei lá, meu. Depende daquilo que você vai fazer. Depende. Eu vou botar aqui, talvez que mais fácil. Sou muito desorganizada, tá? Pretendo melhorar? Não. Então, dá uma chuchada. Parece pouco, tá ligado? Mas o tamanho dá uma puta diferença, meu. Eu não trabalho aqui, é a primeira vez que estou fazendo isso nesse lugar. Geralmente faço no chão. Está sendo um pouco estranho pra mim. Mas é sempre uma bagunça. Nunca vai mudar. Pode pegar umas caixinhas assim. Ou rolinhos de papel higiênico, que são incríveis. Que não devia ser jogado fora nunca. É pra fazer 1 trilhão de coisas com eles. Aí você bota assim pra dar um pouco mais de sustentação. Nessas partes eu gosto de só grudar uma fita crepe. Ou então fazer a mesma coisa que eu fiz com essa extensão. Pegar um papel e colar aqui. Tal. Eu usei os dois pincéis. Deixa bem encharcado para aderir. Passa em cima. Vai para o próximo. Nesses também. O papel, ele é uma fibra natural, então com o seu semelhante papel no papel, eles costumam grudar. Aí a gente dobra e faz a extensão. Quando você compara o antes e o depois, faz uma puta diferença. Se a sua caixa for de um tamanho maior, aí acredito que não precisa, mas caso ela não seja, dá pra fazer isso. Ó, quando você compara agora, tá bem maior, quase um boneco a mais. Eu vou fazer o resto. A cola vai fazendo uma camada protetora e de qualquer forma vai enrijecer o papel.
não precisava nem de colocar essas coisinhas, mas eu prefiro colocar. Revistas que tem esses papel envernizado não é muito recomendada, mas é o que tem. Galera do budismo, não me crucifiquem. Essa matéria faz tempo. Vou colar todos desse lado aqui e depois eu colo do outro. Gente, é uma bagunça. Se vocês acharem um jeito de ser menos bagunçado, o problema é de vocês. Eu já tenho muito cenário, sabe? Mas esse aqui, ele é muito específico. A personagem, ela trabalha num sebo, então ela tem que passar por um buraco dentro de uma fileira de livro. Então, ou eu corto aqui e faço a fileira de livro ser aqui. Não, eu vou fazer isso mesmo, não tem outra opção. Então, eu não queria estragar outro cenário que eu já fiz. Daí eu tô fazendo um do zero. Depois eu mostro os meus cenários. Ó, ele até colou. Mesmo ela sendo um papel envernizado de revista, ele colou. Eu vou fazer todo desse lado, depois eu vou virar. Essas coisas dão muito trabalho. E não adianta, você tem que dar uma gastada de cola. Mas dá pra usar muita coisa que você tem em casa. Geralmente eu gosto de fazer assim, para depois ele ir pro outro lado. Mas como eu já tô colando esses, não precisa ficar tão rígido. Essas coisas podem sair, viu? Depois, eu não sei o que eu vou fazer exatamente. Se eu vou fazer ela inteira de livro ou se eu vou fazer outra coisa. Tecnicamente eu só precisava do buraco, né? Mas talvez eu estenda. E a gente vai pro último. Nessas partes assim, eu gosto de finalizar, né? Caprichar nas bordas, que elas são as partes mais frágeis do cenário. Tô virando agora. Depois eu gosto de... Nem sei o que eu gosto. O que eu gosto? Não sei. Mentira. Eu gosto de passar um papel por cima. Eu tô imprimindo agora os cenários em vez de pintar eles todos, porque além de você perder 1 zilhão de tempo, né? Perder não, gente. Investir. Investir 1,5 zilhão do seu tempo em pintar cenário. Às vezes também não fica tão bom, sabe? Mentira, fica ótimo sempre. Só que queria pintar todos, mas eu não tenho todo o tempo do mundo. Então, eu tô imprimindo. Às vezes é mais até barato, assim, porque você usa muita tinta. Um cenário desse aqui, você pode usar muita tinta, acabar usando muita tinta. Ó, e aqui, ó, fica a dica. Da hora que virar, esse daqui é um... Cadê a tesoura? Cadê a tesoura? Filha da mãe! Enquanto eu tava procurando a tesoura, os caras tava quieto. Melhor passar aqui, nesse, depois colocar lá. Umedecer a fibra. Então, nesse meio tem uma dobra do papel. É uma quina da parede que eu vou fazer. É natural, né? Da própria caixa. Então, eu vou manter. Dá pra não manter, né? Dá pra você falar, eu quero uma parede bem grande, então eu vou, fazer ela grande aqui e não vai ter mais essa quina. Você até pode colocar alguma coisa aqui, de repente coloca uma ripa de papelão e ela fica rígida, como eu já fiz em outros, ou você mantém, né? Ou então só, se você quer manter rígido, você botar um pedacinho de coisa e depois cobrir. Ele vai se manter. Quanto mais camadas você fizer, mais firme fica o papel. Só que o papelão e o papel em si, não sei se vocês já molharam um papel na sua vida ou já viram um papel ficar molhado. Se você molhar demais, ele vai ficar enrugado. Isso pode ser proposital, né? Quando ele secar, ele fica enrugado. A maioria dos meus cenários é enrugado, tá? Aí aqui, eu gosto de fazer assim, eu não gosto de botar. Eu gosto de botar por baixo.
Sempre que eu vou começar a falar, esses caras começam... Aqui é a mesma coisa, né? Mas dá pra fazer assim, ó. Tem um vinco aqui. Eu não acho que vai dar certo, não. Eu vou cortar. Ontem eu assisti o Toy Story, porque vai... Eu ainda não assisti o Toy Story novo. Maratonei os Toy Story antigo e é sempre um gatilho, né? Um gatilho pra muita gente, mas pra mim, eu fico pensando, né, no Andy e se eu já saí da infância ou não. Eu tô parada no tempo, tenho que dar todos os meus bonecos pra doação. Jamais farei isso. Será que o Andy virou, hein? Putz, fui pra faculdade fazer o quê? Essa história que eu tô escrevendo é mais ou menos isso aí. É uma pessoa tentando se entender, se encontrar. Nossa, parabéns, cara. Tá pra nascer. Uns caras tão chato. Por que será que eles cortam tanto nessa merda? Aí a gente já vai cobrindo assim, né? Eu tava pensando em deixar ele mais alto, assim. Mas acho que não, acho que eu vou manter o mesmo tamanho. Se eu ainda não sair da infância, não respondam, tá? Na verdade, eu tenho bastante coisa já feita. Eu vim aqui, dei uma olhada. Parece que eu tenho bastante coisa feita, né? Tipo, não tudo que eu preciso pra gravar, mas bastante. Meu tripé sumiu. Não sei onde tá, acho que eu comi. Então eu tô usando outro. Eu acho que num lado eu vou fazer uma janela, talvez. Estou pinchando. Janelas são sempre um problema, né? Porque primeiro você tem que saber o que você vai colocar fora dela. Qual que vai ser a paisagem. Tô pensando em deixar ela meio fosca, assim. Tô vendo como fazer isso. Nos cantos, como eu disse, eu vou passar uma cola, dobrar pra dentro. Deixar bem bonitinho. E assim, pode esperar secar, fazer outra coisa, ou pode já começar a fazer as partes de baixo. Tenho que escolher onde eu vou fazer o corte para mostrar o buraco. Preciso mostrar o buraco, esse é o objetivo. Então eu tô pensando em fazer aqui. Na real, eu queria tirar esse pedaço e fazer alguma coisa com ele, que eu tô achando essa parte muito grande. Eu vou usar esse vinco. Tá gravando? É muito grande esse buraco aqui. Mas, ó, chega até o joelho. Mas eu preciso que o boneco consiga entrar. Eu vou ver como fazer para ficar legal ao mesmo tempo. Tirar até, acho que um pedacinho a mais. Eu tô escrevendo pelo Wattpad o roteiro. Então eu acho que eu vou disponibilizar ele lá, caso alguém queira ler antes de eu gravar. Talvez eu mude alguma coisa na hora da gravação, porque talvez eu não tenha o que eu me propus a ter na cena quando eu escrevi, mas até lá a gente vê. Eu vou tirar essa parte, ela só vai me atrapalhar. Eu gosto de fazer sempre um beiral aqui, mais ou menos, com um rolinho de papel higiênico. Às vezes eu faço com outra coisa, mas como eu tenho bastante rolinho, eu vou usar eles. Né? Você corta no meio, pode botar assim mesmo, ou cortar no meio. Eu prefiro cortar no meio. Pode botar também uma dessa, não precisa ser necessariamente isso aqui. Mas, se você fizer assim e colocar, pode dar um charme. Só tenta fazer todos eles do mesmo tamanho. Fazer isso dos dois lados. Mas eu não sei se eu vou manter aquele lado ali. Solzão. Não precisa de tudo isso, tá? É só assim, porque eu tive essa ideia agora. E eu vou fazer isso agora. Depois vocês vão ver que vai ficar da hora. Ou não, sei lá. Isso vai dar uma estrutura melhor pro cenário. As partes das bordas são as mais frágeis. Então, às vezes é bom... Às vezes não, gente. Sempre é bom fazer todo uma margem. Tentar encavalar isso aqui é a melhor opção, tá? No caso, isso. Então eu vou fazer isso mesmo. Essa dobra tem que desaparecer. Se vocês quiserem um cenário bem retinho, bem bonitinho, pega o papelão mais retinho, bonitinho que vocês encontrar. E aí
tenta usar menos água possível nele. Não pinta com tinta guache. Dá pra pintar com tinta tipo óleo, né? Acrylex lá, ou acrílica. Mas o melhor mesmo é encapar ele. Você vai fazer um cenário parede, né, tal. Encapa ele com o papel de parede que você quer. Sem usar cola arte-ataque, usar uma cola bem seca mesmo, uma cola normal. E colando uma parte de cada vez, sem pintar todo ele. Depois você vai pintar assim, aí depois eu colo. Tipo, geralmente eu faço isso, que eu quero, pinto tudo e é de cola, né? Eu encho bastante, deixo bem molhado e aí vou colando as partes. Isso dá uma textura nele. E o gado, uma textura, entendeu? Pra mim é mais fácil. Só que se você quer uma coisa mais retinha, mais bonitinha, aí eu aconselho você a usar o menos coisa úmida possível e pega cola mesmo mais concentrada, passa num pedaço, não precisa passar muita quantidade, já cola, mas cola bem direitinho, sabe? Não sem muita quantidade, mas cola bem direitinho, cola o seu treco e aí depois passa para próxima. Vai fazendo devagar, aí quando secar vai secar o máximo liso possível. Eu vou passar para o outro lado. Eu não sei se eu mantenho, se eu não mantenho. Vou manter. Às vezes fica muito grande. Ah não, deixa aqui, deixa assim. Eu vou esperar secar. Esse é um teste de paciência, né? Para fazer essa margem, eu vou colar isso aqui. Já colou. Eu vou colar isso aqui para dar um volume, porque eu quero fazer uma coluna aqui. Eu quero que essa coluna fique bem evidente. Esse é o pedacinho que eu tirei daqui mesmo. Eu só estou retornando ele de outra forma. Depois de colar, eu vou dobrar esse aqui e deixar ele mais seguro. Fica aí, cara. Assim. Eu faço isso porque realmente é um lugar que, com o tempo, as bordinhas de todo o cenário, elas ficam mais desgastadas, né? E fazer esse tipo de procedimento dá uma estrutura melhor. Parece um Michael Scott. E aí ele ficou com esse vinco aqui. Na hora de botar alguma coisa, eu pretendo fazer uma espécie de sombra para evidenciar essa parte. Embora ela não seja mostrada muito, talvez, não sei como é que vai ser o cenário ainda exatamente, mas pode dar uma brisa legal. E além disso, dá sustentação. Eu vou ir colocando esses pedaços para fechar essas partes. O papelão, ele tem essa propriedade, essa característica, né, de ser várias folhas de papel juntas, e eles fazem dessa forma para amortecer o que está dentro, né? Então tem esses buraquinhos e esses buraquinhos amortecem, eles deixam o produto que está dentro protegido, né? Amortecem a queda, amortecem uma batida, um impacto. Tá gravando? Quando você olha, você até acha que vai ficar liso essas coisas, né? Vai ficar reto, mas não vai não. Às vezes eu boto fita crepe nas laterais assim, mas eu acho que a fita crepe, ela um dia vai perder a cola e vai destruir todos os meus cenários. Então eu prefiro colar papel com papel, porque nada tem garantia, né, galera? Mas é um pouco mais seguro. Nessa parte eu vou selar. Aqui eu vou pensar em como eu vou criar um buraco mais orgânico, mais real e não um buracão assim. Eu tô pensando já. É um processo meio chato se você grava sem música, que é o que eu estou fazendo agora. Mas é necessário, porque o YouTube não deixa eu ouvir minhas músicas enquanto eu tô fazendo isso aqui, se eu não pagar os direitos autorais. Agora eles foram almoçar.
Ah! Mas sempre tem alguém falando em algum lugar. Gente chata. Ok. Eu virei pra ficar mais fácil. Vou te colar esses daqui também. Você poderia fazer, tipo, colar direto o seu papel de parede em papelão? Poderia. Poderia sim. Poderia já estar fazendo o processo. Mas eu prefiro preparar primeiro um papelão para receber. Quando ele estiver todo bonitinho, aí eu vou poder colar. Ou pintar, sei lá. Nos outros eu fiz meio pintei, meio colei. Porque eu queria dar uma impressão meio bagunçada assim. Meio caótica no lugar. Esse eu não sei. Não sei se eu vou pintar. Esse cenário acho que eu vou usar 2 vezes. Se aparecer, são 2 mundos, né? Então tem o mundo da fantasia e o mundo normal, humano que a gente vive. O mundo da fantasia é tipo uma cidade onde tem coisas e lojas, E essas lojas tem tipo, tem um sebo lá nessa cidade. Sebo não, né? Livraria, uma coisa. Então vai ser meio que nos 2 lugares tem a mesma coisa. É uma questão assim, gente, eu preciso, sempre que você vai fazer um cenário, por exemplo, eu já olhei esse cenário aqui, eu ia fazer outra coisa. Eu ia fazer a entrada do sebo, eu ia fazer, talvez eu ainda faça, não sei. Mas eu acho que não. Acho que eu vou conseguir usar o que eu tenho já. Eu ia fazer a entrada do sebo, mas eu resolvi não. Porque eu já tinha um cenário. Então eu resolvi fazer só essa parte do buraco. E aí eu olhei e falei, agora. Eu falei, nossa, podia ter feito uma coisa menor. Porque meio que eu já tenho o resto do cenário. Por que eu vou fazer mais uma prateleira de livro? Tipo, então às vezes menos é mais. E a gente tem pouco espaço, né, pra guardar as coisas. E mais do que isso, a gente tem que aprender a usar o que a gente tem, a reimaginar, como é que é? Ser criativo, né? Tipo, essa é a entrada e essa entrada também vai ser a entrada de outra coisa. Depois fiquem caçando todas as vezes que eu usei o mesmo cenário nas coisas. Infelizmente é isso, tipo, não é nem preguiça. Existe uma certa preguiça, óbvio, porque você vai fazer várias coisas, não é só isso que eu vou fazer várias. Existe uma certa preguiça de, tipo, isso não precisa, ou isso não vai precisar, ou... Mas também existe a questão do espaço e de refazer. Então, por exemplo, eu não tenho ainda, que eu acho que é mais prioridade, eu não tenho uma mercearia que eu preciso fazer. Isso vai me dar muito trabalho, porque eu tenho que ter todos os produtinhos para colocar. Então eu não sei se eu vou fazer, eu não sei como eu vou fazer exatamente ainda, mas basicamente é isso aqui. Aí você pode ir consertando os buraquinhos que ficaram. E assim, não mexe muito enquanto tá secando, porque papel é frágil. Papel molhado é mais frágil ainda. Quando ele estiver mais seco, ele vai ficar mais estruturado, vai ficar mais fácil de você mexer. Então, toda vez que ele bate em alguma coisa, tem a possibilidade dele rasgar. Então, desse lado, eu vou fazer de outra forma. Não vou botar os rolinhos de papel higiênico. Eu vou botar direto isso aqui. Preguiça. Ficou legal do outro lado, mas eu acho que... Mas é menos, meu. Aquilo ali foi um teste. Eu acho que eu já fiz daquela forma e eu acho que eu já me arrependi de fazer daquela forma. E aí eu fiz de novo. Não façam daquele jeito. Faz assim, ó. É mais fácil, cara. Envelopa esses pedaços aqui. Tá gravando? Depois você faz o que você quiser. Não, mentira. Você faz a parte lá. Eu vou deixar até maior, assim. Passa, né, tal. Eu acordei hoje tarde, né? Porque geralmente eu acordo tarde. E aí eu fiquei tentando achar o meu tripé. Porque é o tripé que eu geralmente uso. E aí eu não achei. Mas aí eu fiz o café, né, tal, os pães. Fiz um chá. Dei uma passada de aspirador na sala, né. E aí eu vim pra cá, já montei tudo, já fiz. E eu aqui, ó. 12:00 já, mano. E eu ainda nem comecei a fazer, entendeu? Isso demanda um tempo grande. Tenho aqui uma seleção de papéis que eu já usei. Papelões que eu já usei. Fico guardando. Sim, as pessoas que
moram comigo me odeiam. Vamos tentar usar esse. Eu quero fazer coluna maior. Dá pra você fazer umas colunas dentro. Talvez eu faça. Eles são mais ou menos do mesmo tamanho. E daí eu gosto de deixar bem evidente que tem essa coluna aí. Dá pra você colocar umas ripas menores. Tipo quem já assistiu... Ai, é umas mulher que faz, não sei o nome. Elas pegam um caderno assim... E aí elas vão colando umas coisas no caderno. E aí depois fica um caderno todo colado com coisa, entendeu? É mais ou menos isso que eu vou fazer aqui. Tem um processo lá que elas, tipo, querem deixar em relevo alguma coisa. Então elas botam uma espécie de esponja, uma esponjinha assim, colam, é um treco já feito, já tipo um adesivo, elas colam. E aí ele deixa saltado a folha que elas querem que fique saltada. Então eu vou fazer isso aqui com materiais pobres. Dá pra você deixar mais saltado ainda, mas eu acho que é o suficiente. Depois daqui eu vou parar, deixar secar e aí depois eu vejo o que eu vou colar em cima pra virar realmente um cenário. Eu tô pensando em fazer alguma coisa mais artística, assim, botar umas palavras saindo do cenário, mas eu não sei se eu vou fazer isso. Talvez eu faça. Tipo as mulheres que faz caderno cheio de coisa colada. Eu não ia fazer isso aqui, tá? Eu não ia colocar isso aqui, mas agora eu vou. Porque eu acho que não precisava, mas eu vou botar. E aí eu tapo essa parte. Eu poderia tapar ela depois com o outro papel de parede, mas eu vou tapar agora. Aí você deixa bem esticadinho, vai passando assim com seu dedinho para evidenciar os vincos. O certo mesmo era botar as coisinhas, essas ripinhas embaixo, bem na borda, porque você quer evidenciar a borda, né? Depois eu faço lá. Vai ter várias ocasiões que eu vou usar isso, então... E aí você já vê que já tá ficando alguma coisa. Antes era uma caixa de papelão e agora é uma caixa de papelão com um monte de papel grudado. Então, tô pensando... Primeiro eu quero fazer isso aqui, mas eu fico pensando em várias coisas, né? Em todas as coisas que eu quero gravar. Mas primeiro o primeiro e depois o depois. Vamos viver o presente. Vou botar essa daqui ali embaixo para deixar bem certinho. Vou deixar secar. Não deixa muito bagunçado, porque a cola que tá embaixo pode colar as coisas que estão em cima. Tipo isso aqui que acabou de acontecer. Depois dá pra vir novamente e colar as outras partes, colar melhor algumas outras partes quando a gente for fazer a inserção do papel de parede mesmo.